Você vai ouvir agora uma palavra com Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, a graça e a paz. Quero agradecer o imenso privilégio de estar aqui nesse dia especial, agradecer a pastora Dani Linhares por organizar esse evento. Cumprimento a ministra Damares, ministro André, pastor Jorge Linhares, uma honra estar aqui nessa casa, pastor. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer meu amigo Alexander Barroso, doutor Gilson, doutora Valéria. É uma alegria, irmãos, a graça e a paz. Para mim é um sonho poder trazer esse tema para a igreja. Estou completando esse ano 27 anos de trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Comecei como missionário, cuidando de 20 crianças, no projeto sociomissionário da periferia de Curitiba. E hoje Deus coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade da proteção de 54 milhões de brasileirinhos. E me sinto muito à vontade de estar nessa casa onde se reúne o povo de Deus, porque nós cremos que a igreja tem um papel fundamental nessa tarefa de fazer do Brasil o melhor lugar do mundo para ser criança. E nós estamos trabalhando muito, trabalhando incansavelmente, e não vamos desistir até que isso se cumpra. Eu quero começar lendo um texto muito conhecido, está na Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Vocês conhecem esse texto, mas eu quero chamar a atenção para uma palavrinha que muitas vezes passa batido quando nós lemos. É quando Jesus abençoa as crianças. O texto diz: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E um outro texto, também muito conhecido, que tem a ver com aquilo que eu quero trazer para vocês, é lá da criação. Quando Deus criou todas as coisas, viu que tudo era muito bom, e no clímax da sua criação, o texto de Gênesis 1:27 diz: assim criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Meus irmãos, a pauta da criança, a questão da criança, é muito cara ao coração de Deus. Eu tenho muita dificuldade de entender uma igreja que lê a palavra, que anuncia o reino de Deus, cujo centro é a criança, que adora um Deus vivo e que é omissa nos assuntos de proteção da criança. Porque esse é um tema central nas Escrituras. E sobre a criança, em especial, pastor, sobre a criança brasileira, repousa uma profunda batalha espiritual, muito mais intensa do que vocês podem imaginar, porque ela é de base, muito além de uma base legal, ela é de uma base, eu vou usar o termo aqui, ontológica. Ela tem a ver com a razão de ser da criação, com quem nós somos como seres humanos, com a nossa identidade. E quando a gente fala do direito da criança, dos direitos fundamentais, da proteção da infância, eu quero destacar aqui, depois a gente já vai entrar no assunto principal, que é a violência sexual contra a criança, e a gente vai ver como essa violência fere a imago Dei, que Deus estabeleceu lá na criação. Quero destacar alguns dos direitos fundamentais estabelecidos por Deus no conceito, nessa noção de imago Dei, ou seja, de que somos criados à imagem e semelhança do Criador.
3 grandes pontos que são objeto de uma grande disputa simbólica e espiritual que está em andamento hoje no Brasil e no mundo. Primeiro, o direito à vida. Ele é o autor da vida. Ele nos deu a vida. E como que a cultura da morte trabalha para destruir esse direito que nos foi dado, que foi dado para as crianças e adolescentes brasileiros, né? A cultura da morte, o aborto, o sacrifício de crianças, o infanticídio indígena, a automutilação e o suicídio está aumentando no Brasil, a letalidade infanto-juvenil. Somos um dos países ainda que mais mata suas crianças e seus adolescentes. Entre 2012 e 2018, morreram no Brasil assassinados a partir de violências, não estou falando de acidente de trânsito, nem de acidente doméstico, uma média de 10.600 crianças por ano. Significa, se a gente seguir nessa mesma estatística, que desde que esse culto começou, mais 2 crianças aproximadamente morreram, assassinadas no nosso país. O que significa isso em termos de herança espiritual de uma nação? Quando Deus olha para nós e diz, eu quero abençoar. E quando Ele vê essa injustiça, inocentes morrendo, na grande maioria das vezes, vítimas daqueles que deveriam protegê-los. Que Deus estabeleceu, a quem Deus outorgou a tarefa de proteção. Primeiro, vida. Segundo, identidade. Quer destruir uma geração? É confundir a sua identidade. É destruir a sua identidade. E vivemos uma série de confusões na infância brasileira. Ideologia de gênero, a baixa autoestima gerada pela cultura do desamor, pela omissão dos cuidadores, pela alienação, pelo abandono afetivo, por vínculos familiares frágeis e rompidos. E a criança está no meio disso tudo, tentando formar uma identidade sadia. Vida, identidade, em terceiro lugar, dignidade. Aqui está o principal fundamento para os direitos humanos universais. Está aqui. Está na palavra eterna de Deus. Está na Imago Dei. A nossa identidade é intrínseca. Por isso, direitos humanos para todos. Por isso, é todo mundo cuidando de todo mundo. Nós não fazemos demarcação de categorias identitárias, jogando grupos contra grupos, gerando uma guerra na sociedade. O nosso fundamento é outro. Nosso fundamento é muito mais sólido, porque ele vem lá da ordem criacional. Ele está nas Escrituras. E nós carregamos conosco, toda criança carrega em si, na mais tenra idade, essa dignidade intrínseca. Uma criança sabe quando um toque é saudável, e ela vai ficar feliz com aquilo vai transmitir vida para ela, aceitação, carinho, proteção. E quando um toque muito parecido com o anterior, é uma violação e um abuso. Porque esse segundo toque vai ferir a sua dignidade e vai causar nessa criança culpa, vergonha e medo. E nada que é bom causa culpa, vergonha e medo. Meus irmãos, uma criança vítima de um abuso, de uma violência sexual, sendo vítima, ela se sente culpada. Ela acha que tem uma coisa errada com ela. Você consegue pensar numa coisa mais cruel do que isso? E muitas vezes essa criança é revitimizada pela omissão de outros cuidadores. Meus irmãos, vida, identidade, dignidade. Como que a dignidade é ferida? Os abusos,
as violências em todas as suas formas, que violam essa dignidade intrínseca da criança e do adolescente. Não pode haver uma estratégia mais eficaz de destruição da imago Dei para o diabo trabalhar do que o abuso contra uma criança, do que atacar a infância. Porque as sequelas disso, por mais que nós possamos ressignificar, Deus possa mudar a nossa história, fazer da nossa dor uma grande bandeira, por mais que isso aconteça, as marcas ficarão. Ninguém tem amnésia, não. E muitos serão destruídos. Alguns superam. Sabe a história do braço que quebra, e bem ali onde quebra o osso, ele junta um no outro e fica mais forte do que quando era antes? Tem muita gente assim, muita gente guerreira, mas no caminho também tem muita gente que é destruída. E a igreja não pode mais aceitar isso. Nós não aceitamos isso mais sobre os filhos da nossa nação, sobre os nossos filhos. E no mês de maio, esse é um tema, meus irmãos, para a gente falar sempre. Mas o mês de maio é um mês onde nós tiramos esse tema da invisibilidade, e por isso eventos como esse são tão importantes. No mês de maio, as pessoas estão mais sensíveis, é o nosso Maio Laranja, em função do 18 de maio, o Alexandre já falou por que o 18 de maio, em homenagem à pequena Araceli Crespo. Eu estive com a ministra lá no dia 18 de maio, no Jardim Araceli, em Vitória, no Espírito Santo. Um momento não muito fácil para nós. E mais difícil ainda foi naquele tablado que foi estabelecido naquele jardim, ouvir relatos de famílias que perderam seus filhos e filhas por abuso e pela exploração sexual. Ainda hoje estão perdendo. Até quando, igreja? Nós temos uma das igrejas mais fortes do mundo no nosso país. Parece que nós somos a terceira maior comunidade evangélica do mundo. Como que nós podemos aceitar que o nosso país continue sendo um dos maiores exportadores de imagens de abuso e exploração de crianças na internet? Nós não podemos mais aceitar isso. É hora da igreja se levantar. Esse não é um assunto só para poder público. Esse é um assunto para todos nós, para as nossas famílias, para a sua família. Deixa eu falar uma coisa para você, que está bem tranquilo aí de repente. Se você tem filhos de 6 a 18 anos, e o seu filho acessa a internet, que deve ser mais de 90% dos casos que estão aqui, o seu filho já é, nesse exato momento, uma criança em risco. Eu não vou nem relatar aqui, porque não há tempo, os casos que nós temos recebido de abuso de exploração e de aliciamento na internet, que começam com o inocente chat de um amiguinho com outro amiguinho, aparentemente. Mas do outro lado não tem um amiguinho. A igreja precisa ser voz profética, voz de conscientização, voz de formação e voz de denúncia. E no Maio Laranja, eu trouxe uma apresentação, eu não quero me estender demais, podemos colocar? Maio Laranja, a gente chama a atenção para essa questão. Nós tivemos a alegria de iluminar, né, ministro, no dia 18, o Cristo Redentor lá no Rio, no Corcovado, de laranja, para todo mundo ver. Tem algum monumento aqui em Belo Horizonte, aqui a igrejinha da Pampulha? O que seria? Vamos botar um laranja lá, Dani, ano que vem? Iluminar a igrejinha da Pampulha de laranja, junto com o Cristo Redentor, junto com o MASP, junto com o Marco Zero lá em Macapá. O pessoal falou que vai fazer. Vamos botar laranja nesse país todo. 18 de maio de 2022. Vamos fazer uma campanha muito, muito maior do que fizemos esse ano. Gente, vamos lá. Vai passando aí, eu quero trazer algumas informações também mais técnicas para vocês, é a minha tarefa, eu cuido dessa área, cuido dessa pasta. Nós temos hoje no Brasil o Disque 100, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos,
que melhorou muito, ela está no nosso ministério, ela melhorou muito os seus serviços, o tempo de espera era 40, 50 minutos para ser atendido, hoje é menos de 30 segundos, o Disque 100 funciona, está integrado ao Ligue 180, nós temos o aplicativo Direitos Humanos Brasil, você pode baixar aí, você pode falar com a Ouvidoria Nacional em Libras, você pode falar pelo Telegram, pelo WhatsApp, ou seja, estamos cercando a vítima, protegendo através dos canais de denúncia. O nosso telefone tocou no ano passado, no Disque 100, 2.500.000 vezes. Nós temos mais de 400 atendentes à disposição da sociedade brasileira, 7 dias na semana, 24 horas por dia. Em 2019, só um pouquinho o slide anterior, juntando o Disque 100 e Ligue 180, nós recebemos 244 mil registros de violências, tá? Só no Disque 100 foram 160 mil, e o número de protocolos de denúncias de violências contra criança e adolescente chegou em 86 mil. O que isso significa? Se você pega só o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que cuida dos vulneráveis, 55% em 2019 de todas as denúncias eram de violações de direitos de crianças e adolescentes, ou seja, mais do que a soma de todos os outros grupos reunidos. Se você junta violência contra idoso, violência contra pessoa com deficiência, LGBT, injúria racial, todas as formas de violência somadas, dá menos do que a violência contra a criança. O grupo que deveria ser o mais protegido é o que mais tem seu direito violado. Essa é a nossa realidade. Isso é muito grave. Se você soma o Disque 100 com o Ligue 180, que é a proteção da mulher, esse número é 36%. Muito parecido com a violência contra a mulher. É mais ou menos o mesmo número de violência contra a mulher e violência contra a criança no Brasil. Só que a mulher, em mais de 90 e tantos % dos casos, a agredida é a denunciante. E a criança? A criança não. Ela depende que um outro adulto veja a sua dor e faça a denúncia. Por isso que nós estimamos que a violência contra a criança é muito maior. Aliás, estima-se que no caso da violência sexual, por todos os tabus que estão relacionados a ela, para cada caso denunciado aqui, você vai ver que são milhares, existam pelo menos 20 vezes mais que não são denunciados. Aliás, irmãos, estudos acadêmicos, nós vamos lançar novos estudos recentemente, mas estudos acadêmicos mostram, e aí pastores e pastoras, podem levantar a mão, por favor? Vou dar um dado para vocês, pastores. Vocês cuidam das vidas. Vocês acolhem as pessoas. Vocês são instrumentos de Deus, né? Para que a cura de Deus se manifeste na vida das pessoas. Eu vou dar um dado para vocês. De cada 3 mulheres brasileiras, 3 a 4 mulheres brasileiras, uma sofrerá violência sexual ao longo da sua vida. 1/3 da população. Certamente há várias aqui que passaram por isso. Esse problema vai cair no seu colo, pastor. Porque quando a gente sabe que essa violência foi sofrida na infância e na adolescência, e em 90% dos casos, por uma figura de proteção, que abusando da confiança desta criança e da família da criança, aproveitando-se, abusa dessa criança, desse adolescente, que implicações isso tem na esfera espiritual para a nossa relação com Deus? O Deus Pai, o Deus protetor. Temos uma nação adoecida, temos uma igreja adoecida, porque a igreja reflete essa estatística. Aliás, é muito provável
que na igreja tenha muito mais desses casos, porque essas pessoas vão para a igreja para recorrem à igreja para receber o alento, o conforto e a aceitação que não receberam no ambiente doméstico. Essas pessoas estão nas suas igrejas, pastores. Ou aconteceu com vocês, pastores e pastoras. E que Deus espera de vocês é que vocês sejam veículos não de mais abuso, nem de mais omissão, mas de cura e proteção e aceitação. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Quando uma criança vem para vocês, pais, mães, pastores, pastoras, educadores, relatando um caso de abuso, o que não é tão comum assim, porque lembra o que a criança está sentindo? Culpa, vergonha e medo. É muito difícil alguém que está sentindo culpa, vergonha e medo, verbalizar. Às vezes a criança nem entende o que aconteceu com ela. Só vai entender depois na vida adulta. Mas se acontecer de uma criança ter a força e a coragem, eu não sei de onde que ela tirar aquilo, para expressar de alguma forma o que está acontecendo, acolha. Deixa eu dizer para você que criança não inventa essas historinhas, ao contrário de um mito de senso comum. Criança não tem repertório psíquico para inventar abuso sexual, não. Em 94% dos casos, a criança diz a verdade, e no restante dos casos, se há alguma forma de manipulação, é porque um adulto incitou a criança a mentir contra outro adulto. Acolha. Mas muitas vezes a criança não vai verbalizar, mas ela vai emitir sinais. Vamos ter um olhar mais atento para a nossa criança? Sinais de reinfantilização, retrocesso no desenvolvimento natural psíquico, ela volta a estágios anteriores, terror noturno, depressão, dificuldade para se relacionar com determinadas pessoas, dificuldade de aprendizagem, no caso de adolescentes, automutilação, desenhos hipersexualizados. Existem vários comportamentos que o adulto atento, e se a igreja não for atenta a isso, a minha pergunta é, quem será? Que quando detectados, podem indicar que essa criança está precisando de ajuda. E algo que nos preocupa muito, meus irmãos, em 2019 nós tínhamos esse dado, em 2020, primeiro ano da pandemia, pode passar o próximo slide, temos algo muito sério. Por quê? O número de denúncias geral, o número geral aumentou, a violência aumentou em 2020, contra todos os grupos vulneráveis. E a violência contra a criança, será que aumentou ou diminuiu em 2020? Certamente aumentou. Se 90% se dá no âmbito doméstico, a criança está muito mais em casa. Certamente a violência contra a criança aumentou, mas o registro da violência contra a criança diminuiu. Era 36% do total, caiu para 26% do total. O que isso significa? Parece que eu estou numa das cidades que mais deixou a criança em casa, é isso? Sem o olhar atento e cuidadoso dos educadores, que são aqueles que fazem a denúncia de proteção. Pobre criança de Belo Horizonte. Sofre sozinha. Se preparem, educadores. Se preparem por retorno às aulas presenciais. Infelizmente, a gente viveu em 2020 subnotificação, com o aumento da violência. O que a gente está fazendo aqui no nosso ministério? Nós estamos fechando o cerco, estamos fazendo um trabalho educativo através de fortalecimento de vínculos familiares e fechando o cerco, tornando a vida para o abusador, para o explorador sexual, mais difícil. Ontem, parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ministra estava lá,
Foi feita uma grande operação nas rodovias brasileiras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, foram apreendidas, se não me engano, foram salvas, resgatadas 68 adolescentes da exploração sexual e algumas centenas de exploradores presos. A Polícia Rodoviária Federal, nossa grande parceira também, tem através do projeto Mapear, a gente já sabe os 400 e poucos pontos críticos das rodovias federais brasileiras. Eu vou dizer, nós estamos de olho. A criança, deixa eu falar uma novidade para vocês. É um serviço que não tinha no Brasil, nós estamos implantando agora a partir do mês de julho. Alguns países mais desenvolvidos já têm esse serviço. Lembra que eu disse para vocês que só 6% das denúncias de violência contra a criança é a criança que faz? A gente vai começar a mudar isso. Nós estamos lançando o aplicativo para denúncia de violências para a própria criança e o adolescente. Pode aplaudir. De uma maneira muito lúdica, eu quero pedir, pastora Dani, para a igreja, aqui a igreja Getsemane, ser uma das divulgadoras, aí, junto com toda a sua rede, o Conselho de Pastor e Pastor Jorge, por favor, nos ajudar a divulgar. De uma maneira muito lúdica, muito tranquila, educativa, a criança ela vai ver um desenho, ela vai se identificar com aquele desenho que está acontecendo com ela, e ela será conduzida para um atendente especializado do Disque 100. Ou seja, a criança e o adolescente vão estar mais atentos. No caso do adolescente, ele já vai preencher um formulário, vai direto para um atendente especializado. O abusador, o violador de direito, ele vai pensar, peraí, vai que essa menina tem esse aplicativo baixado no celular aí. Vai que ela tira uma foto e manda. A vida dele vai ficar cada vez mais difícil. E eu quero, apesar de a gente estar trazendo toda essa tônica, né? Nós carregamos essa preocupação. Eu quero trazer também algumas boas notícias. Quero que a igreja se alegre conosco e que a igreja faça hoje, os pastores aqui, as igrejas representadas, façam hoje um compromisso de serem protetores da infância brasileira. E eu quero mostrar alguns dados, alguns indicadores. Pode passar? Que eu já falei da subnotificação, de 36 para 26. Esses dados são dados do DataSUS, tá? Que faz o registro, é do Ministério da Saúde. São dados confiáveis, porque um óbito de uma criança não tem como fugir da estatística. Um abuso sexual muitas vezes não é registrado, mas um óbito de uma criança por causa violenta não tem como sair do registro. Irmãos, olha o que nós temos. Como eu já falei aqui, de 2012 a 2018, a média anual de óbitos de crianças e adolescentes era de 10.658 casos. De novo, não estou falando de morte de trânsito, nem de acidente doméstico. Quando nós recebemos o dado de 2019, com todo o trabalho que vinha sendo feito, eu confesso que eu fiquei cético. Em 2019, o número baixou para 6.818, uma redução de 37%. Eu falei, não, será que não é a subnotificação? Não, Maurício, não é subnotificação, porque o registro tem que ser feito pelo SINAM, que é o Sistema de Agravo de Notificação. Qual será, então, o nexo causal? Eu nem quis, sinceramente, anunciar esse dado. Mas, semana passada, a gente conseguiu os dados de 2020. E os dados de 2020 mostram que provavelmente nós estamos vivendo no Brasil, não foi uma tendência, não foi algo pontual, é uma tendência que começou a reverter. Porque em 2020 o número baixou ainda mais. Número de óbitos por agressões de crianças e adolescentes, 6.283 casos, uma redução de 41%. Eu achei que faltou um glória a Deus. Faltou um glória a Deus bem grande. Eu estou falando de pelo menos 4.000 vidas salvas aqui. Estou falando de uma tendência de redução que nós vamos trabalhar para que ela venha para ficar.
Temos muito ainda, muito trabalho pela frente. 6.200 mortes em 2020 por agressão. É muito sério. Mas nós vamos trabalhar, esse número vai baixar ainda mais. Casos como o do menino Henrique, todo mundo viu na televisão. Eu e a ministra fomos a Cianorte, no Paraná, atender um caso de um menino de 3 anos e 9 meses. Estuprado pelo padrasto e morto. Meus irmãos, ainda não sei se para nosso azar, pouquinho antes da gente começar o evento lá, a ministra, o legista, nos mostrou as fotos da criança. A violência foi tamanha contra aquele menino. O fígado dele rompeu, o baço foi arrancado do lugar, as costelas foram quebradas, num estupro. Eu vejo nisso um sacrifício de uma criança a demônios. Não é possível. Mas, irmãos, vocês podem ter certeza, a gente está trabalhando bastante, mas a gente não está cansado. Nós vamos continuar trabalhando para esse número baixar cada vez mais. Mas nós precisamos da igreja. Nós precisamos do olhar vigilante da igreja. Do olhar cuidadoso, acolhedor. Irmãos, vamos junto, vamos nessa. Eu não vou nem falar tudo que o ministério está fazendo aqui, pode passar o próximo slide, acho que o meu tempo já deve ter acabado, tem um monte de coisa. A Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, qualquer um de vocês, você vai sair daqui hoje e vai dizer, eu quero ser um defensor dos direitos da criança e do adolescente, então vou dar uma boa notícia para você, tem curso de graça para você, totalmente virtual, você pode fazer da sua casa, ainda chancelado pela Universidade de Brasília, pode contar para o teu currículo. Entra lá na Indica, 3 cursos, lançamos ontem o curso sobre violência sexual, lançamos agora 300 vagas de especialização. Maurício, eu quero me especializar nisso, concorra no edital. 30 vagas de mestrado, de graça, sobre direitos da criança e adolescente. Nós vamos permear esse país com estudos, com pesquisas, com formação. Ninguém mais vai poder dizer, eu não tive a chance de me capacitar. Está lá, indica.mdh.gov.br. Observatório da Criança e Adolescente, que nós estamos criando, o Centro de Atendimento Integrado, Dr. Gilson, em cumprimento à Lei 3.431, estaremos em Vitória da Conquista, na Bahia, no dia 13 de julho, dia que o ECA faz 31 anos, para inaugurar o Centro de Atendimento Integrado à Criança Vítima de Violência. Chega de criança ficar circulando de serviço em serviço, chega de médico do IML gritar na ponta do corredor, cadê a menina que foi estuprada aí? Chega! Agora vai ter o espaço, a criança vai falar uma vez, e os serviços que se adequem à criança. Não é a criança que tem que se adequar aos serviços. Isso é lei. 13.431, olha lá. O programa Criança Protegida, que é para os estados, o aplicativo SAB, que é o aplicativo que eu já mencionei, para as crianças fazerem as denúncias, criação de canal específico para médicos e educadores. Tem médico aqui? Se tem médico, em breve você vai receber, tem uma médica lá, a informação no Conselho Federal de Medicina. Você não vai precisar nem discar 100, você vai ter um número só para você. E que vai conduzir os médicos ao atendente especializado. Educadores, professores, estamos também conversando com a Undime, tá? A União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Professores no Brasil terão um número só para eles. Para quê? Para facilitar a denúncia. E ao menor sinal de violência, não demora não, liga lá e a Ouvidoria Nacional vai dar os encaminhamentos. Estamos equipando conselhos tutelares no Brasil todo, centenas, 40% mais do que o mandato anterior, é uma parceria com o parlamento. Vocês aí, que conhecem os deputados federais, né, os senadores, pressionem para que a pauta da infância seja prioridade no Congresso. Quem equipa conselho tutelar no Brasil é recurso de emenda parlamentar. Criança é prioridade absoluta, diz a Constituição, mas ainda temos mais de 2.000 conselhos tutelares no país que nunca receberam
carro, computador, telefone, não tem internet. Tem conselheiro tutelar andando de bicicleta, de jegue no Nordeste. Chega. Os deputados precisam priorizar a pauta da infância. E a igreja precisa prestigiar esses deputados. Cúpula global que teremos ano que vem, vamos reunir 95 países para tratar da violência sexual, e o Prêmio Brasil Amigo da Criança, que é um prêmio que nós estamos lançando edital semana que vem, para premiar iniciativas da sociedade civil em defesa da criança e do adolescente, e aí cabe muito à igreja, as igrejas aqui, as organizações sociais que fazem o trabalho de proteção da criança, lá na ponta, nós queremos premiar, pode passar o próximo slide, só para mostrar o prêmio, e reconhecer o trabalho que a sociedade civil aí, inclusive as igrejas, né, fazem, e esperamos receber vocês lá em Brasília, no dia 12 de outubro, Dia da Criança, num grande evento de premiação. Meus irmãos, para encerrar então, eu queria dizer que a igreja pode ajudar. Como que a igreja pode ajudar? Já citei várias maneiras, né? Mas a igreja pode auxiliar na divulgação dos canais de denúncia, por exemplo. Tem que ter Disque 100 nas igrejas. Por que não? Tem que ter Ligue 180, tá? Primeiro ponto, treinando, capacitando o seu povo sobre essa temática, rompendo os mitos. Eu tentei desmistificar várias coisas aqui, por exemplo, que a criança mente, por exemplo, que é o tarado babando na esquina, que é o abusador. Não, está dentro de casa. Vários mitos que ainda temos na nossa sociedade, que precisam cair. Pastores, quando algo é ensinado do púlpito, isso é muito poderoso, isso é recebido pelo povo de Deus como a verdade, o povo de Deus diz amém. Você tem uma ferramenta maravilhosa de formação do seu povo, das suas ovelhas. Use esta ferramenta para isso. O seu púlpito, ensine essas coisas. Tem material, tem treinamento, não, isso não vai faltar para você. Faça da sua igreja um espaço de formação sobre isso. Outra questão que a igreja pode ajudar é o básico, né? O ensino da verdade para a formação de famílias saudáveis, de vínculos familiares fortes. Nós não vamos vencer isso só atuando com a repressão. Nós vamos trabalhar com prevenção. Se a igreja não conseguir isso, quem que vai fazer? A escola pública? A mídia? Da onde que tem que sair? Da onde que tem que brotar famílias saudáveis que protegem seus filhos? Da igreja. E isso vai salgando e vai permeando a sociedade. E um outro ponto que eu acho que a igreja pode ajudar, a gente está no maio, também é o mês da adoção. Irmãos, todos nós aqui somos filhos adotados, não é verdade? Filho mesmo, nascido do Espírito Santo, no ventre de uma mulher virgem, só teve um. Mas nós fomos enxertados à família como filhos adotados. Irmãos, existem 5.000 crianças hoje, crianças e adolescentes, na fila da adoção, aptos para serem adotados. Você já foi visitar uma casa de acolhimento? Quero desafiá-los a fazer isso. Vai visitar uma casa de acolhimento. Quem que está numa casa de acolhimento institucional? Uma criança cujo direito foi violado de tal forma que o Estado teve que dizer: você precisa sair da sua família. E você vai para uma instituição de acolhimento. Você consegue pensar em alguém num nível maior de vulnerabilidade que uma criança assim? Eu fui numa instituição de acolhimento esses dias, eu baixei para ficar no mesmo nível da criança, para olhar nos olhos dela, e eu tinha que perguntar, porque eu estava fazendo uma pesquisa, estava fazendo um diagnóstico. E eu perguntei: você sabe que você está aqui? É uma criancinha, pequenininha. Eles sabem porque eles estão lá. É que meu pai, tio, o meu pai me batia tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, ele falou várias vezes, que eu tive que vir para cá para não morrer.
Irmãos, todas essas crianças que estão lá, que já teve o poder familiar destituído, o sonho delas é ser adotada. Que ministério que a igreja brasileira poderia estar abraçando? 5.000. E 25% delas são crianças com deficiência. Que 99% dos casais da fila de adoção não querem. Dupla rejeição. Nós estamos fazendo uma campanha nesse mês de maio pela adoção de crianças com deficiência. Será que a igreja consegue amar tanto assim, depois de ter sido tão amada por Deus, para que a gente zere a fila? O que é 5.000 crianças para a igreja brasileira? O que é 5.000 crianças para milhões de crentes nesse Brasil? A gente podia zerar essa fila. Igreja. 600 em Minas, né? O que é 600 crianças para a igreja de Minas Gerais? Vamos lá, igreja. Não amemos só de palavra, como diz as Escrituras, né? Amemos de fato e de verdade. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Viu como foi bom você ouvir uma palestra, muito mais do que uma palavra que pode ser solta ao vento, mas uma palavra que foi lançada não somente para o presente, mas para o presente e para o futuro. O seu passado você não pode mudar, mas o que você semear hoje, no presente, certamente o amanhã será de colheitas. E você irá colher coisas boas que você está ouvindo e certamente